estar presente aqui hoje. Então, será a nossa primeira palestra do ciclo de palestras do projeto de extensão, do projeto de extensão Conexão e Bem-Estar por meio do Yoga, que é desenvolvido pelo INBio e pela ProES, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E essa é a nossa primeira palestra de maio, Mais Conexão e Menos Depressão, que será com a Didi Shivani. Ela é monja de Tantra Yoga pela Organização Internacional Ananda Marga. Ela propaga ferramentas para o autoconhecimento, desenvolvimento social e progresso e realização espiritual. Também tem formação em artes visuais pela UFMS, compõe mantras e é produtora de audiovisuais dos ensinamentos de Pierre Sarkar. Também é skatista, um pouquinho aí, e praticante de homeopatia, ensina yoga e meditação, e está a serviço de projetos que promovem o bem-estar coletivo. Foi com a Didi Shivani que eu fiz a minha formação, meu curso de instrutora de yoga. Então, para quem já conhece um pouquinho das aulas, pratique yoga com a gente. Então, foi com a Didi Shivani que eu aprendi o que eu estou passando para vocês. E passo a palavra para a Didi Shivani, e gratidão por ter aceito o nosso convite. Namaskar, boa noite, gratidão pelo convite. Eu estou feliz de poder estar aqui com vocês hoje, né? Estaria mais feliz ainda se fosse presencial, mas tudo bem. Acho que realmente estava com saudade de ter esse contato com pessoas que estão nessa busca pelo bem-estar, pelo autoconhecimento. Bom, acho que a Flávia falou muito bem, né? Eu venho fazendo umas práticas de Tantra Yoga e disseminando esses conhecimentos para que as pessoas consigam encontrar uma verdadeira felicidade que vem de dentro, né? Então, no nosso encontro de hoje, a gente vai falar de um tema bem importante, né? Que nós estamos vendo acontecer muito na sociedade, que são pessoas com depressão. Só que, como o nosso tempo é curto, eu quero aproveitar ao máximo para trazer mais o conhecimento dos sábios antigos do Oriente, né? Então, quero trazer para vocês contribuições do que aquelas pessoas de antigamente praticavam para encontrar uma harmonia física, mental e um equilíbrio também espiritual, desde os tempos antigos até os dias de hoje. Então, aí eu venho apresentar mais profundamente algumas coisas sobre a ciência do Tantra Yoga. Mas antes disso, nós vamos pegar ali um início aqui para dar uma esclarecida sobre depressão, né? E aí eu entro com mais foco nesses conhecimentos que nós não estamos acostumados a ver nas academias, né? Então, eu espero que vocês gostem. E a qualquer momento, se quiserem fazer alguma pergunta, né, fiquem à vontade. Eu acho que é bem rico quando a gente faz trocas aí durante a fala. Eu preparei assim um slide, mas para mim é bem desafiador ter que resumir todo um monte de filosofias e práticas profundas em um curto período de tempo, né? Mas vamos lá. Então, primeiro, vamos dar uma olhadinha sobre o que é a depressão e como ela vem se manifestando. Vamos entender um pouquinho como ela é. Opa, deixa eu compartilhar aqui a tela. Discípulas de cirurgia, tá? Indicações que não tem dúvida, tá? Não há como questionar que aquele paciente deveria já estar sendo indicado, tá? E eu acho que se alguém quiser deixar alguma pergunta no chat, depois a Flávia ela me avisa, né? Se tiver alguma questão ali, para a gente trocar uma ideia. Então a gente tem até
9, Flávia, é isso? 1 horinha? No máximo? Sim, isso mesmo. Tá, ok. Tá bom. Como que faz aqui? Alguém de vocês tem algum conhecido, familiar ou está passando por essa situação de depressão? Vamos ver aqui enquanto... Fiquem livres para abrir câmera, abrir microfone. Isso, deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Agora sim. O que vocês sentiram da música que eu toquei no início? Alguém já ouviu falar sobre isso que eu cantei? Alguém conhece? Só um pouquinho que fechou aqui meu slide. E ele tá... Na hora que eu vou para compartilhar, ele fica processando. Então eu vou fazer de outra forma. Vamos do jeito mais simples. Aí. Pronto, né? Agora vai. Ok. Tá certo. Então, eu trouxe aqui uma visão geral, né, do que nós vamos falar. Eu vou tentar falar de todos esses assuntos aqui hoje. Né, tinha mais coisas que eu gostaria de falar, mas o tempo é bem curto, então a minha fala vai ser bem assim, resumida, tá? Porque são assuntos bem profundos, né, que levaria tipo várias horas para falar de cada assunto desse daqui. São várias palestras que eu vou tentar resumir para vocês terem uma ideia, uma visão mais ampla do que é a prática integrativa do yoga e da meditação como ferramenta para auxiliar o equilíbrio integral do ser humano e aí está atendendo aí essa necessidade de cura ou de evitar sintomas de depressão. Então nós temos ali Entendendo a Depressão, que vai ser uma breve introdução, eu não vou aprofundar muito nisso, porque se você for pesquisar, tem muitos artigos que explicam o desenvolvimento da depressão e como isso acontece no nosso sistema cerebral, bioquímico. Então essa não é tanto a minha área, mas eu vou trazer as contribuições do yoga para a gente conseguir
somar esses conhecimentos que nós já temos do Ocidente com mais os conhecimentos antigos do Oriente, tá bom? Então, essas informações aqui são informações que eu consegui através de um artigo da Ciência de Saúde, Escola de Medicina de Harvard, né? Então eu fui lá porque tem muitos conteúdos na internet, então eu falei assim, bom, vou pegar aqui, que aqui é uma fonte bem legal e bem confiável, né? Então, primeira coisa, a definição que é difícil a gente dar uma definição para a depressão, porque ela vem de vários diferentes sintomas, né? Então ela é não podemos dizer que falar da depressão é como se fosse assim, é uma doença igual diabetes ou é uma doença cardíaca. Não, a depressão ela é muito complexa. Ela tem vários sintomas e ela vai variar de pessoa para pessoa. Então tem bastantes estudos que estão sendo feitos de como aliviar esses sintomas da depressão e também como tratar essa doença. Tá? Então, dentro de um desses estudos, teve um relatório dessa Associação de Psiquiatra americana de lá em 2012, que para eles conseguirem estudar a depressão, eles dividiram elas em 3 principais categorias. Né? Então, a primeira que eles conseguiram definir em depressão maior, depois um tipo de depressão que é distimia, uma depressão que ela dura a longo prazo, até 5 anos, só que ela tem os sintomas dela é bem leve, é de baixo nível, e também dividiram na categoria do transtorno bipolar, que anteriormente era chamado de maníaco depressivo. Então essas são as 3 principais categorias para facilitar o estudo da depressão. Então, só para a gente ter uma ideia, né, do que seria essas 3, depressão maior, a pessoa ela vai entrar num sintoma de depressão maior quando ela tem, por exemplo, ela está num trabalho, está num relacionamento ou nos estudos e de repente acontece alguma coisa que ela perde o controle daquela situação e aí ela cai em sintomas de desânimo, de falta de autoconfiança, de pensamentos negativos. Então ela fica deprimida e perde o prazer pelas atividades que ela normalmente gostava de fazer antes. Então ela desanima, ela perde o fluxo ali. Então eles qualificam isso depressão maior, né? Então a pessoa ela sente-se constantemente triste ou sobrecarregado ou perde interesse em todas as atividades, mesmo aquelas que gostava anteriormente. Esse tipo de depressão ela tem episódios curtos, né? E aí a outra depressão é a distimia, que ela tem sintomas mais leves, mas ela dura a muito tempo, até 5 anos, e às vezes a pessoa nem percebe que ela está com esse tipo de depressão, distimia. O que acontece nessa depressão? Imagina assim, a depressão maior é como se fosse uma cor preta e essa distimia é como se fosse uma cor cinza, um pouco mais leve, né? Quais são os sintomas que começam a se manifestar nesse caso? Né? A pessoa ela começa a comer demais, ou ela começa a perder o apetite, ela tem insônia ou dorme demais, né? Cansaço ou falta de energia, baixa autoestima, dificuldade para se concentrar ou tomar decisões e desesperança. Então, esses aqui são os sintomas da distimia. Às vezes, desses sintomas de distimia, ela pode desenvolver depressão maior. Então, chama de depressão dupla, né? E aí tem aquelas outras características que é o transtorno bipolar. O transtorno bipolar ele vai caracterizar por um humor muito elevado, pensamentos muito grandiosos e erráticos, e ele também vai explorar. A pessoa ela tem pelo menos 3 dos sintomas abaixo aqui, né? Aquela pessoa que de repente está muito, muito bem, muito elevada e de repente ela muda de humor e vai no outro extremo da negatividade. Então ela tem ou ideias grandiosas de autoestima bem elevada, muito menos necessidade de sono do que o normal, um desejo urgente de conversar, pensamentos acelerados e distração, atividade aumentada que pode ser direcionada para o cumprimento de um objetivo ou expressa como agitação,
um desejo de busca de prazer que pode ser canalizado para as ferramentas sexuais, gasto excessivo de energia ou uma variedade de esquemas, muitas vezes muitas vezes com consequências desastrosas. Então ela vai de um extremo ao outro. Então, essa característica do transtorno bipolar. São principais características, mas não se fecha nesses 3 quadros, né? Cada pessoa ela vai ter também, isso varia de pessoa para pessoa, dependendo da causa da depressão, os sintomas eles vão variando, né? Então eu trouxe aqui um pouco mais sobre as causas, né? O que faz a pessoa desenvolver depressão? São várias causas, né? Coloquei aqui, tem muitas forças que podem desencadear a depressão, não somente um simples desequilíbrio químico no cérebro, mas também pode surgir incluindo regulação de humor defeituoso ou pelo cérebro, vulnerabilidade genética, eventos estressantes da vida, medicamentos mal administrados e problemas médicos. Medicamentos também, substâncias químicas ilegais, né? Que são danosas, então pode desencadear sintomas de depressão. Essa é uma visão meio geral, atual, só para conseguir compreender um pouquinho sobre a depressão, tá? Não é nada, ainda tem muitos estudos sendo feitos para entender como que realmente podemos tratar cada indivíduo individualmente, né? Então, como nós vemos ali, das maiores causas que mais se destacam assim é o nível elevado de estresse o qual a gente se encontra pelo estilo de vida que nós temos atualmente. Então a gente se expõe a muitas situações estressantes do dia a dia, de trabalho, de relacionamento, e essa carga de estresse, deixa eu botar aqui. E esse estresse excessivo, quando ele vai se acumulando, ele vira um estresse crônico e gera vários distúrbios bioquímicos no nosso organismo, que acaba levando a gente a chegar no estado de depressão, né? Então aqui, quando a genética, a biologia e as situações da vida estressantes se juntam, a depressão pode resultar. Então são vários fatores. O temperamento molda o comportamento. Psicólogos cognitivos apontam que a sua visão do mundo, e em particular o seu não reconhecido suposição sobre como o mundo funciona, também influencia como te sentes. Muito interessante isso, porque, por exemplo, né, as pessoas quando ela tem medo quando ela, por exemplo, vamos pegar um exemplo assim, a pessoa ela está com alguns sintomas de depressão e ela tem medo, né, de se relacionar com outra pessoa porque ela tem medo de perder essa pessoa, então ela prefere não se relacionar por esse medo de perder, né? Ou ela tem um senso de autocrítico muito grande com ela mesma, que ela não vai conseguir suportar a crítica dos outros. E o que pode retardar também é isso vai bloquear o seu progresso na sua carreira, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu desenvolvimento pessoal, né? Então tem vários tipos de tratamentos que podem ajudar a gente nesse caso, né? Nós temos terapias, vários tipos de terapias, também medicamentos, né, que podem ajudar no equilíbrio das secreções hormonais no cérebro, e mudanças de hábito, estilos de vida também. Tá. Só que uma coisa importante lembrar que a depressão ela realmente não é só um desequilíbrio bioquímico do nosso cérebro, das nossas glândulas, né? Ela também pode ser um estado emocional que acaba se perpetuando por muito tempo, um estado emocional muito negativo, e aí gera todo um padrão de pensamento, e isso, né, vai fazer com que o seu corpo não corresponda de uma maneira natural como deveria.
conhecem, né? Aqui eu fiz uma pergunta no início. Vocês conhecem alguém que tem depressão ou alguém está passando por isso na família e sabe de como essas pessoas estão se tratando? Né? Alguém Eu gostaria conheço uma de compartilhar? pessoa, Hã? eu conheço uma pessoa, uma amiga minha, ela tá passando, ela tá tomando medicamentos Aham. e ela disse que os medicamentos dela estão em doses bem altas já e cada vez mais vai aumentando, ela falou. Uhum. E ela comenta mais alguma coisa sobre o que ela sente com relação existencial? Ela disse que ela se sente sozinha, muito, mesmo tendo muitas pessoas à volta dela, ela meio que se sente isolada, sozinha, Uhum. Mais uma alguém? carência, ela fala. Aham. Alguém mais gostaria de compartilhar? Como que é? Eu pensei em dividir em grupos, mas eu tô achando vocês muito quietinhos, escondidos aí atrás da tela. Não sei se vai dar certo, né? Gostaria de ouvir um pouquinho vocês. Boa noite, eu sou a Cíntia, aluna da Flávia. Vou tentar entrar pelo computador também, que está lendo, também não, para trocar, mas assim, eu tenho uma amiga que ela é muito assim para frente, tem como é que eu vou dizer, uma imagem dela muito boa, muito para frente, muito bacana, muito otimista, e ela conseguiu perceber. A mãe faleceu de Covid no início da pandemia, 2020, né? 2020. E ela, sim, ela não tem, eu não percebo o que foi falado, né? Ela não tem essas características, mas ela já me disse que percebe como se fosse uma nuvem. Ela percebe assim, quando no momento ela está tomando a medicação, está fazendo tratamento com o psiquiatra, e ela percebe que se parar de tomar, ela precisou parar de tomar para fazer uma cirurgia. E não voltou. Falou, não, eu estou bem, eu vou dar conta. E falou assim, uma sensação muito estranha, como se fosse uma nuvem, assim, uma angústia. Ela falou o seguinte, as coisas vão ficando nubladas, muito estranhos, pensamentos assim, diferentes de mim, diversos a mim. Aí ela foi e voltou a tomar medicação, voltou ao médico e agora pretende procurar terapia. Uhum. Alguém mais? Só mais uma pessoa para a gente continuar? Uma outra, gente, não vou tomar lugar das pessoas, tá? Mas eu tenho uma outra situação que aí tem a ver com a minha memória, tá? Minha memória de afeto, meu dever de memória e devir de memória, que assim, eu tenho quase certeza que minha mãe foi uma mulher que passou por isso. Mãe, abandonada pelo marido, na década de 60, 70, criou sozinha os filhos, assim, eu tenho quase certeza que ela passou. E hoje eu escuto histórias da família que contavam que assim, fumava muito, começou a fumar muito, emagrecer muito, tristeza, e não falava. Minha mãe veio de Minas e não comunicava. Então, assim, para os familiares era assim, o nome da minha mãe era Dalila. Dalila tá estranha. Dalila tá acelerada hoje, fazendo tudo em casa muito rápido. Aí tinha dias que ela ficava muito na cama, e dormia. Nossa, que sono de Dalila. Então, naquela época, eu lembro dessas histórias, né? Foram acionadas agora, mas, assim, década de 70, 80, passava como assim, não consegue fazer, tá com preguiça, ou uma tristeza, e não se sabia o que era. Hoje, eu faço essa conexão que ela estava doente. Uhum. Sim. Bom, gratidão por compartilhar. Vou dar continuidade, então.
Agora sim a gente entra numa área que deveria ter uma disciplina dessa nas universidades de ciência dos sábios do Oriente. Então a gente vai conhecer um pouquinho então hoje, bem resumidamente, sobre quem é Shri Prabhat Rajan Sarkar, suas contribuições com o Tantra Yoga, o que é Tantra Yoga, o que é biopsicologia, né? E como isso tudo vocês vão perceber a profundidade desses conhecimentos que vão, na verdade, não desvalorizar o que a nossa ciência vem encontrando e descobrindo e já fazendo hoje, mas pelo contrário, elas vão ajudar a trazer novas, enriquecer a ciência. Eu tô pondo no silencioso ali, mas não tô conseguindo. Então, aqui o Prabhat Rajan Sarkar. Primeira coisa, assim, quando a gente fala de depressão, antes de entender a depressão, eu acho muito importante ter uma visão do que é o ser humano e como ele funciona, né? Qual que é a natureza desse ser humano. E aí ele vem dizer assim pra gente que, primeiro, o corpo humano não é apenas um corpo material, mas um corpo psíquico e um corpo espiritual, né? Deixa eu multar aqui. Que, na verdade, não pode haver nenhum corpo espiritual, né? Ele não é só material, ele é psíquico e também espiritual, mas não tem uma forma espiritual. Existe o corpo físico, existe o corpo quinto elemental dos seres humanos e existe o corpo psíquico. E o corpo psíquico tem várias camadas. Tem a psíquica grosseira, a psíquica sutil, suprapsíquica e tantas outras. Camadas da nossa mente. Mas no reino espiritual não pode haver nenhum corpo. A espiritualidade é um fator de testemunho, não é um corpo. Prabhat Rajan Sarkar. Prabhat Rajan Sarkar, ele nasceu em 1922 na Índia, em Jamalpur, e ele veio, na verdade, com uma missão muito bonita, né, para oferecer para a humanidade. Ele está ele é um filósofo, ele é um intelectual, escreveu mais de 200 livros, compôs mais de 5.018 canções em sânscrito, que chama Canções do Novo Amanhecer para Bhakti Sangita, são melodias que trazem inspirações de uma nova era, de um novo mundo, mais espiritual, mais harmônico, mais neohumanista. Então ele trouxe também uma visão de um novo sistema econômico que valorize o ser humano na sua dimensão física, psíquica e espiritual. E também resgatou um conhecimento muito perdido, que estava perdido, do Tantra Yoga, que é toda uma ciência que nós vamos ver brevemente aqui, de como harmonizar esse corpo físico com esse corpo mental, emocional, ao corpo espiritual. Então, o Tantra Yoga, nós vamos ver aqui o que é. Então, ele pegou todo esse conhecimento, a vida dele foi dedicada 100% e sem descanso para o bem-estar de todos os seres desse planeta, do universo, né? Então, ele fundou a Ananda Marga, que é a organização que eu pertenço, foi em 1955. E aí, como ele precisava espalhar todo esse conhecimento pelo planeta inteiro, ele começou a formar os monges para ajudar nessa missão, né? Então esse é o nosso trabalho, ajudar a propagar esses conhecimentos para que todos os seres consigam encontrar o seu potencial, o verdadeiro potencial, sua verdadeira natureza humana, divina, a sua verdadeira potência também intelectual, racional e intuitiva. Então esse é Shri Prabhat Rajan Sarkar. Ele deixou o corpo físico em 1990, né? Mas até hoje tem discursos e ensinamentos deles que ainda estão sendo traduzidos para o inglês e chegando até nós no português. Então são muitas coisas. Então o que ele fez? A ciência do Tantra Yoga, não sei se alguém já ouviu falar Tantra Yoga, né? É uma ciência que, se você colocar no Google, você vai se assustar com o que aparece na internet, porque ela foi muito deturpada. Na verdade, é o primeiro conhecimento, muito tempo atrás, 7.000 anos atrás, quando nós habitávamos esse planeta, nós éramos muito primitivos, a gente vivia como seres bem animais, bem instintivos.
E o que aconteceu? Nós somos seres humanos, temos potencial racional, né, e também intuitivo, né, temos que desenvolver isso. Naquele tempo, o que aconteceu? Veio nesse planeta, nasceu nesse planeta uma personalidade que chama Sadashiva e começou a transmitir conhecimentos da música. Na verdade, ele contribuiu para que formasse uma verdadeira sociedade humana. Então, ele trouxe conhecimento da música, essas notas, essas escalas musicais, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, foi ele que sistematizou. Ele trouxe o sistema da medicina Ayurveda, e a gente não tinha isso. Ele também trouxe o conhecimento da dança, fala que ele é o pai da dança. Ele também foi o primeiro que sistematizou o casamento, né? Isso a gente conhece, mas quem que sistematizou essa ideia de casar? Foi Sadashiva, 7.000 anos atrás. Então ele trouxe vários conhecimentos, e o mais importante que ele trouxe foi a ciência da prática da meditação, né? Para o ser humano desenvolver fisicamente, mentalmente, mas ele precisa também se desenvolver num nível espiritual, né? Então ele trouxe a ciência da meditação para a gente conseguir expandir o nosso nível de entendimento de quem nós somos, de onde estamos e para onde nós vamos. Então eu vou comentar mais sobre a meditação um pouquinho mais no final. Tá? Então, só para entender, só contextualizando vocês, então o Tantra é desse tempo lá antigo, de 7.000 anos atrás, que muita coisa foi deturpada, perdida, mas aí depois veio um outro mestre espiritual que trouxe novamente esse conhecimento, foi o Shri Krishna. Alguém já ouviu falar? De Shiva e Shri Krishna? Esses sábios antigos? Não é? Olha, vale a pena pesquisar as obras deles, né, sobre a vida deles. E aí agora, mais recentemente, contemporâneo, é o Shri Prabhat Ranjan Thakur, esse que eu estou comentando. E aí ele resgatou esse conhecimento para a gente conseguir praticar dentro dessa vida moderna que nós vivemos hoje. Como que a gente vive de forma equilibrada, mesmo mesmo com família, trabalhando no dia a dia, como que eu consigo cuidar do meu corpo físico, cuidar da minha mente, como que eu consigo cuidar da minha dimensão espiritual. Aí o Tantra Yoga é uma ferramenta que nos ajuda nesse sentido. Então, Tantra é a liberação das limitações, das amarras de torpor ou da estaticidade. Ou seja, tudo aquilo que impede o nosso movimento de expansão, a gente já vai entrar assim, a gente vai precisar entender qual que é a nossa natureza humana. Aí vocês vão entender a necessidade desse Tantra Yoga, e dentro disso tudo que eu estou falando, vocês vão até, eu não sei, eu espero, né, que vocês façam um link com a essência, né, do que é, o que está por trás de todos os sintomas e doenças psíquicas que nós temos hoje. Será que o que está errado, o que está desarmônico, que está causando tanto problema psíquico nós, e as pessoas estão caindo em depressão? Então vamos ter um olhar mais para esse sentido aqui, desse conhecimento que explica a nossa natureza, como que nós funcionamos. Aí vamos concluir juntos, né? Então Tantra é isso, né? Tantra é aquilo que libera e é a ciência que libera as pessoas, né, o aspirante, das amarras do ego por meio da expansão da mente, né? E yoga, quando a gente fala de yoga, a gente precisa entender o que é esse yoga. Então eu coloquei aqui em sânscrito uma definição: yoga é a união da consciência individual com a consciência cósmica. Nossa, isso é muito profundo, né? Sim, é muito profundo, e é por isso que é cativante. Então, o yoga é um estado de consciência, é uma realização de que você não está separado do todo, você é o todo, né? Então, a gente chega nesse nível, a prática do yoga. O yoga, às vezes a gente fala yoga, aparecem posturas, né, de yoga, mas essas posturas é uma parte muito pequena, é a parte externa, a parte física. Yoga, na verdade, é um conjunto de práticas que leva a gente numa realização de que nós somos consciência também cósmica. Então, tá. Então, como eu estava dizendo, esse Tantra, ele inspira a gente a alcançar a perfeição humana, né?
ao mesmo tempo que a gente vai caminhando nessa direção, aprimorando nossa espiritualidade, a gente também vai se desenvolvendo sentimentos de amor, fraternidade, para que cada partícula, todos os seres, cada partícula de pó desse planeta consiga também se desenvolver integralmente. Então, é um autocuidado, é um autoconhecimento e, ao mesmo tempo, é um serviço para todos os seres ao nosso redor, para que eles também evoluam fisicamente, intelectualmente, intuitivamente, espiritualmente. Então, esse é o Tantra. Ele é o caminho para o desenvolvimento da espiritualidade. Então, ele vai ensinar a romper com as diversas limitações mentais, como complexo de inferioridade e superioridade, ciúmes, insegurança, inveja, apego material, etc. Traz o quê? Um conjunto de práticas para acelerar o desenvolvimento na esfera física, mental e espiritual, permitindo que todos desfrutem de uma vida plena e feliz. Então, o Tantra oferece ferramentas para despertar a energia espiritual adormecida chamada Kundalini. Isso aqui é muito profundo, né? Não vamos entrar nisso, mas isso é... Se alguém já ouviu falar, tá tudo bem. Mas se alguém quiser perguntar, também pode me perguntar. Aí eu falo. Aqui tem muita coisinha, né? Aí como eu estava falando, né? Tá, agora a gente sabe que tem. As pessoas estão sofrendo de depressão, tem a ferramenta do Tantra que ajuda a gente se harmonizar integralmente. Agora vamos entender o que é a nossa natureza, né? Como que nós funcionamos e por quê? Não sei se vocês já perceberam, mas a gente tem um anseio muito profundo de estar em situações que despertam prazer e felicidade. Vocês perceberam isso, né? Na vida pessoal de vocês, é muito simples. Você pode segurar num fio de alta tensão e tomar um choque, ou você pode optar por tomar um açaí sem açúcar saudável. O que você vai querer? Naturalmente você vai querer o açaí, né? Ninguém vai lá por livre e espontânea vontade, não, eu não quero açaí, eu quero segurar nesse fio de alta tensão porque vai me dar choque e eu gosto disso. Não, a gente sempre está evitando situações assim, a gente foge. Então, porque a gente tem, na verdade, na nossa essência profunda, uma busca por felicidade, tá? Então, a nossa natureza humana é a busca por essa felicidade. E aí eu coloquei ali, só que normalmente o que acontece? Nós buscamos encontrar algo que traz paz e felicidade, mas os cientistas antigos descobriram que a pergunta a ser feita, investigada é: o que é esse eu que sente paz e felicidade? Então eles começavam a observar esse comportamento nosso de sempre querer estar em estado de paz e felicidade e observar também, em vez de ficar observando o que dá paz para mim, o que dá felicidade para mim, eles começaram a mergulhar para dentro e pensar assim: quem que é esse eu que sente paz e felicidade? E aí que começaram as práticas das meditações, esse mergulho interno. Porque aí eles perceberam que às vezes algumas coisas traziam felicidades e outras não, outras traziam sofrimento. E algumas coisas, o prazer era muito momentâneo e outras, né, eles queriam entender um pouco como que é essa nossa natureza que sente. E assim começaram, então, fecharam os olhos e mergulhar nas profundezas da mente, fazia da mente um próprio laboratório de pesquisa. É assim que foi se desenvolvendo a meditação. Então, quando a gente fala Dharma, significa a nossa natureza humana. Não tem um ser humano que não queira se sentir feliz. Então, quando a gente fala Dharma, não é uma religião, tá, gente? É só uma natureza. Por exemplo, quando eu falo aqui, natureza intrínseca de alguma coisa, que sem isso não é possível essa coisa existir. A gente, por exemplo, pega ali, tem como existir um fogo congelado? Não tem, né? A natureza intrínseca do fogo é queimar, calor. Então não tem como a gente separar o calor do fogo. É a mesma coisa, na nossa essência, a nossa natureza é que existe em cada ser humano uma sede pelo infinito.
uma sede pela felicidade infinita. Essa é a nossa natureza, ou seja, espiritualidade, uma coisa que não tem fim. Aí que a gente abre um pouco a nossa visão para perceber, será que nós estamos atendendo essa nossa verdadeira natureza de sentir felicidade infinita? O que acontece hoje quando nós olhamos para nós no mundo aqui fora e dentro do sistema que nós vivemos hoje, o que está sendo colocado para as pessoas desde todo o nosso sistema também educacional acaba sendo voltado para sustentar apenas uma vida material, onde você vai satisfazer desejos e ficar em busca de prazeres sensoriais momentâneos, né? Ou seja, resumindo, você percebe hoje, né, nas nossas redes sociais, em todos os tipos de mídias, muito incentivo ao consumismo de bens materiais, coisas. Eu até ouvia um ditado assim, né, que às vezes as pessoas elas acham que elas são o que elas têm. E a sociedade às vezes se comporta, né? Algumas pessoas se comportam dessa maneira e isso é muito triste, né? Então a gente vê hoje um sistema muito forte materialista e que não está atendendo essa nossa verdadeira natureza, né? E aí que começa a acontecer isso abre, né? Isso impulsiona para acontecer várias pessoas acabam caindo em depressão, mesmo tendo tudo, mesmo tendo um bom salário, mesmo tendo uma boa profissão, tudo já conquistado, né, economicamente, mas ainda assim não estão satisfeitos ou estão infelizes. Será mesmo que nós precisamos, será mesmo que nós vamos ser felizes só depois que ter as coisas materiais? Então essa é a pergunta, essa é a reflexão. Não, porque na nossa essência existe esse desejo pelo infinito. Você quer sempre mais conhecimento, você quer sempre ser o melhor, você quer ser sempre uma pessoa boa, você sempre quer fazer o bem, e você quer também, a gente tem na nossa essência dármica uma outra característica, que é você não quer só buscar a felicidade, você quer se tornar a própria felicidade. Então isso é no nível já muito espiritual nosso, tá? E aí, como fazer para realizar essa nossa natureza? Como que eu faço para atender essa nossa natureza? Então, como eu disse, o nosso Dharma, a nossa natureza, ela tem 4 características. Primeiro, que é você quer expandir, né? Você quer ficar num fluxo de harmonia com o universo, né? Eu não vou aprofundar nisso, só estou citando, mas isso aqui daria uma outra palestra, né? Você também tem desejo de servir, de fazer o bem, e outro é de realizar que você é felicidade infinita, ou seja, que você e Deus é uma coisa só. Você é a consciência cósmica, você e o todo está interconectado. Você não é simplesmente um corpo separado do resto. Isso. Então essa é a nossa verdadeira natureza. E aí que entra o conhecimento da biopsicologia para ajudar a realizar essa verdadeira natureza, atender essas nossas necessidades dármicas. Porque o que o nosso sistema faz hoje? Ele simplesmente contribui para o nosso desenvolvimento físico e intelectual, mas não contribui para o nosso desenvolvimento espiritual. E aí, quando falha quando essa área não é atendida, é claro que a gente vai sentir um vazio existencial e a gente vai acabar caindo num estilo de vida muito extrovertido, voltando a mente para a matéria sempre, em busca de prazeres sensoriais, em busca de objetos, em busca de coisas, pessoas, e nada vai estar saciando esse vazio interno, né? Então, essa ferramenta aqui da biopsicologia, o Tantra em si como um todo, ele vem fazer a gente desenvolver todas essas nossas necessidades dármicas, a nossa verdadeira natureza, né? Então, o que é essa biopsicologia? Tá? Alguém já ouviu falar de biopsicologia? Essa é uma ciência que foi proposta por Prabhat Rajan Sharkar em 1987. Tá?
ela vai unir biologia com psicologia e cosmologia. Então ela junta esses três. E aí, juntando esses três, ela tem as práticas dela são baseadas nesses três, na psicologia, na biologia e na cosmologia. Então a biopsicologia ela liga com a interação entre propensões físicas e mentais, hormônios, células nervosas e seus efeitos no comportamento humano e vice-versa. O corpo humano é uma máquina biológica. A mente controla essa máquina corporal através de sua conexão direta e interação com as glândulas através dos hormônios e nervos. Essa relação faz parte da ciência da biopsicologia. O que está dizendo? Eu não coloquei aqui na imagem assim, né? Mas eu vou falar de um termo, mas não vou poder aprofundar nisso hoje. Mas existem, para vocês saberem, alguém já ouviu falar da lei de ação e reação? Karma, a gente conhece, né? Mas nós falamos no Tantra Yoga de samskara. Então, cada pessoa carrega um samskara, um karma. E aí nós nascemos numa cidade, numa família, ou com certo gosto, ou com certa aversão às coisas, de acordo com esse samskara que nós carregamos. Então, esse samskara também determina o corpo que nós habitamos, enfim, né? É como se fosse ali as reações de coisas acumuladas de outras vidas. É profundo, né? Então, esse samskara vai ter uma influência nos seus pensamentos, os pensamentos vão ter uma influência nos seus sentimentos vão ter uma influência no funcionamento do seu sistema glandular, e isso vai influenciar as secreções hormonais, e isso vai ter um efeito de novo nas suas emoções, nos seus pensamentos, e é um ciclo, né? Então, a biopsicologia são práticas para você harmonizar esse ciclo. Começando ali, o samskara. Aí seria um curso para poder falar disso, que não vai dar agora. A Flávia fez a formação, né? De Tantra Yoga. É muito bom. Eu sou suspeita para falar, mas é muito bom. Então aqui, biopsicologia, o que é essa biopsicologia? São os pontos de conexões entre o reino da mente e o reino físico da matéria. Nossas células imunes e glândulas endócrinas têm os mesmos receptores para os sinais químicos do cérebro. Por exemplo, as doenças psicossomáticas estão relacionadas a estados emocionais. E muitos especialistas afirmam que 90% das doenças são psicossomáticas, ou seja, ali uma frase bem boa. Sempre que estamos doentes, precisamos perdoar alguém. Né? Tem alguma questão que precisa ser resolvida em outro nível mais sutil no nosso relacionamento. Então essa é a biopsicologia. Tô resumindo, tá, gente? Porque isso aqui é um curso todo para poder, enfim, a gente saber bem. O processo de controlar todos os chakras, alguém já ouviu falar de chakras, centros energéticos? E propensões foi inventado por Astavraka há mais de 2000 anos. Tá? E ele escreveu o livro Astavraka Samhita. Foi um grande santo que chamou esse processo de Rajadiraja Yoga. É aí que, né, vocês estão vendo que é uma ciência antiga, que não tá, que está em paralelo, né, e ajudando também o desenvolvimento da nossa ciência ocidental. O que aconteceu? Como eles descobriram esses centros energéticos em nós? Como eles estavam fazendo pesquisas sobre quem é esse eu que sente dor e felicidade, eles começaram a ficar em estados meditativos muito profundos nas montanhas, nos Himalaias, e eles começavam a ouvir sons. Só que esses sons não vinham de fora, eles vinham de dentro. E esses sons vinham desses centros energéticos. E desses sons é que foi formado o alfabeto sânscrito, que a gente conhece hoje. Então, nós temos aqui, na imagem vocês estão vendo, 7 centros energéticos principais. E cada centro desse tem um conjunto de sons. E isso está relacionado com as glândulas, né? Testículo ovário, pâncreas, glândulas adrenais, timo, paratireoide, pituitária, pineal, hipotálamo.
Então, gente, essa parte aqui, quando a gente fala de sentimento, né, foi daqui que começaram a perceber que os sentimentos, eles estão distribuídos também nesses centros energéticos. Não é somente questão hormonal, de desequilíbrio hormonal no funcionamento do nosso cérebro, mas também tem, e isso a ciência ela ainda precisa, a nossa ciência daqui, né, precisa ainda desenvolver essa parte do conhecimento, aprofundar nessa questão. O que está querendo dizer é que nossos sentimentos, por exemplo, de raiva, quando você sente raiva de uma pessoa, você vai sentir esse centro energético aqui, essa região do estômago mais quente, né? Se você sente amor, afeição por alguém, você vai sentir mais aqui esse centro energético do peito, do coração, né? Por isso que fala amor no coração, né? Então tudo isso está relacionado. Então são um conhecimento bem bonito e bem profundo, assim, tá? Então eu coloquei aqui, cada centro energético ele está ligado às glândulas, né? Vocês estão vendo aqui, ó, primeiro centro energético, segundo, tem os nomes em sânscritos, né? Aqui tem as camadas da mente, nós temos vários níveis mentais, não é somente consciente e racional, tem subconsciente, supramental, subliminar, causal, né? E aqui cada centro energético também tem um conjunto de números de sons que, na verdade, são emoções e sentimentos que estão distribuídos nesses centros energéticos. Então aqui nesse primeiro a gente tem 4, aqui 6, 10, 12, 16 e 2. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe um chakra, que é o chakra que precisa ser curado na humanidade inteira. É o Manipura Chakra, né? Esse chakra... Então esse centro energético aqui já chama anatomia sutil, tá? O que ele controla? Ele vai ter esse formato, então esses centros energéticos têm formatos, eles têm cores, eles têm elementos, né? Então esse aqui vai ser um ponto de controle do fator luminoso. Por que fala luminoso? Não tem os 5 elementos do universo, sólido, líquido, luminoso, aéreo, etéreo, né? Isso tudo está distribuído no nosso corpo, como está aqui nessa imagem, ó. Nós temos todos esses elementos no nosso corpo. E aqui no terceiro centro energético, na altura do seu umbigo, é esse centro Manipura. E o que ele faz? Ele controla o funcionamento do pâncreas, ele controla o fator luminoso responsável pelo calor e energia do corpo e também do fogo digestivo, controla o pâncreas e as glândulas suprarrenais, controla o sistema digestivo e hormônio, adrenalina, está relacionado aos pés, órgão motor, olhos, órgão sensorial, ação física, movimento e ação psíquica, visão, raiva, energia, memória superior, e responsável por vigilância, calor, vitalidade, atividades mundanas, ou seja, dinamismo, e resistência física e mental. Então, quando você domina, quando está desequilibrado, a gente vai ter esses sentimentos se manifestando: timidez, ódio, medo, anseio por aquisições, apego, cego, tendências sádicas, letargia e melancolia. É a origem das doenças emocionais. Então, vocês estão vendo, né? Uau! Como que faz para equilibrar isso? Por isso que não é só tomar um remédio, ir lá na farmácia e tomar um remédio para depressão. Nenhum remédio faz milagre, na verdade, tanto assim, né? Se você para de tomar o remédio, você vai ter uma recaída de novo. O que precisa fazer? Harmonizar todos esses centros energéticos, o funcionamento dele. E aí que entra as práticas do yoga, né? Porque nossas emoções, nossos sentimentos, todos estão distribuídos aqui. Quando você tem isso harmonizado e a sua energia vital está fluindo, né, normalmente no seu corpo inteiro, esses sentimentos negativos não vão se manifestar. E ainda tem uma outra coisa que eu não falei, que nem vai dar tempo de eu falar, mas eu vou deixar vocês curiosos para pesquisarem. A ciência do microvitas. Ciências do microvita. O que é microvita? Anota isso aí, microvita.
Eu vou deixar para vocês pesquisarem. Porque essa ciência do microvida também foi proposto por Parvati Rajan-Chakar, que tem total influência no nosso pensamento e no funcionamento de cada glândula do nosso corpo. Então, são vários níveis e dimensões de coisas que influenciam o nosso funcionamento, o nosso bem-estar. Né? Então, vou passar para cá. E aqui eu coloquei, né? Como que é, pegando ali o terceiro centro energético, como que tá lá? Aqui são as letras do alfabeto, tá? Pa, pa, na, da, da, ta, ta, na, da, da. O alfabeto sânscrito saiu daqui. E esses são os sentimentos de cada um desses, né? Que estão distribuídos nesse centro energético. Quando ele está desequilibrado, você vai ter essas manifestações aqui: ciúmes, inveja, preguiça, tristeza, sadismo, apego a objetos, ódio, medo, vergonha. Né? Todo mundo conhece, né, esses sentimentos. Agora, como que a gente equilibra isso, pelo amor de Deus? Vamos anotar não, vocês têm que fazer aula com a Flávia. A Flávia sabe. Ela fez um curso de Tantra Yoga e ela sabe todas as posturas para harmonizar todos os chakras. Né? Aqui eu vou colocar o desafio para vocês. Ó, por exemplo, né? Asanas para o Manipura. Isso, asanas para o Manipura. Você vai ver que vai estar trabalhando essa região aqui do Manipura. Então, a postura do barco, esse aqui é da ponte. Quando nós éramos crianças, a gente brincava disso, né? Hoje em dia, por que nós paramos de fazer isso? Temos que voltar. Neokasana do barco, essa postura aqui, ó, Mayurasana, postura do pavão. E Agni Mudra é quando você deita no chão e faz 7 respirações, concentrando na região do umbigo, sentindo que o ar passa por ali e sai por ali. Então, tem toda uma mentalização também de mantra e é muito bom de fazer. Tá? Esse Manipura também aqui é poderosíssimo. Tá? Eu não sei se eu estou de acordo com o tempo, mas se vocês querem ouvir um relato meu com relação a essa prática, acho que nós estamos... Escrevam no chat, né, quem quiser. Acho que a gente começou com um pouquinho de atraso, né, Didi? Acho que a gente começou uns 15 minutos de atraso. Tá, mas eu vou falar bem rápido desse como que eu comecei a aprender a fazer essa prática aqui. Uma vez eu fui no casamento do meu irmão e eu era muito novinha, né? Não tinha muito tempo de experiência com a prática do yoga, então, assim, o meio externo me influenciava muito facilmente. Então, se chegava uma pessoa e me falasse coisas ruins, aquilo ia entrar em mim e ia me fazer muito mal. Né? E aí isso aconteceu no casamento do meu irmão. Chegou uma pessoa e veio fazer uma crítica muito ruim, e eu era novinha, né? E aí, na hora que comecei a ouvir aquilo, subiu um nó na minha garganta, assim, aí veio aquela reação, né? Ou correr, lutar ou fugir. Né? Essa nossa reação. E eu escolhi fugir. Eu fugi e fui chorar. Não fiz nada, não tinha força para lutar. E aquilo eu fiquei impressionada. Como que alguma coisa externa tem domínio da minha pessoa? Como que eu não tenho força para me defender? E como que eu não tenho controle do que eu sinto, né? Como que isso pode? Não é possível. Aí chorei, aí depois eu descobri esse asana para tratar, eu comecei a praticar esse asana. Hoje em dia, isso não acontece mais. A pessoa pode ser a pior pessoa na minha frente, ela pode me insultar, pode fazer o que quiser, eu vou ficar ouvindo, às vezes se vale a pena ouvir, né? Às vezes não precisa. Eu vou olhar para a pessoa e já vou ver, nossa, essa pessoa está com desequilíbrio nesse centro energético, ela deve estar comendo isso, ela precisa meditar, fazer isso. Não vai me afetar. Porque esse centro energético está em equilíbrio, está forte. E assim todas as posturas vão agindo em nós. É tudo muito simples. Isso daí você citou para a postura do pavão, Didi? Pavão, eu comecei a fazer a do pavão.
penei para fazer, mas eu precisava sair daquela condição. Então, foi lindo. Eu acho que a gente precisa, então, de um curso de instrutor de yoga avançado para aprender essas posturas mais desafiadoras. Não é difícil, não é difícil, né? Se você apoiar o pé no chão, dá para fazer. Se nós estivéssemos ao vivo, presencial, eu ia colocar todo mundo para aprender. Mas não dá. Oi, Vivian. Namaskar, Didi. Olá, boa noite todo mundo. Aproveitando, só pegando o gancho, Didi, dessas posturas, tem aquelas que veio abreviação na cabeça, não é abreviação, aquelas que dá para fazer com os mesmos benefícios, por exemplo, do pavão? Quem ainda não tem a flexibilidade para fazer a do pavão? Essa daí é a melhor de todas, mas aí você pode fazer Yoga Mudra. Aí a Vishnu Priya vai na aula com ela, que ela vai mostrar, ela e a Flávia vão mostrar como fazer. Muito fácil. Ah, porque eu fico imaginando uma pessoa que não conhece já começar assim, pode não querer mais yoga. Claro. Então, o que eu estou dizendo aqui para fechar essa parte dos asanas, eu acho que vocês compreenderam, né? Então, essas posturas vão estar massageando o nosso sistema endócrino, aqui, vão estar massageando, então eles vão voltar a secretar os hormônios de uma forma natural, normal, como deve ser, e isso vai ter um efeito de harmonizar as nossas emoções e sentimentos, a nossa energia. Então você não vai estar perdendo energia num sentimento negativo por aqui ou por ali, ou perdendo o controle dentro de uma situação estressante. Você tem mais autocontrole, né? Sobre você, sobre as suas emoções. Então essa é a parte física do yoga. Aí quando você domina esse equilíbrio de todas as emoções, de todos os chakras, aí fala quando você consegue, né, através de uma boa alimentação, de uma boa conduta ética, de muita humildade, serviço desinteressado para a sociedade, serviço social, através de conhecimento, prática dessas posturas, meditação, você consegue elevar a tua energia a sair desses níveis inferiores de manifestação e para se manifestar em níveis mais sutis de estado de ser, de consciência, né? Então essa é a ciência do Tantra Yoga. Ela contribui para que nós aproveitamos o máximo da nossa energia vital, o máximo do nosso potencial físico-mental para que ele se manifeste cada vez mais no sentido de você evoluir também espiritualmente, não só fisicamente, intelectualmente, mentalmente, mas também espiritualmente, né? Quando você passa a dominar toda essa máquina aqui. Então essa é a ciência da biopsicologia, tá? E uma das coisas importantes que tem dentro do Tantra, já só a gente entra agora na parte de conclusão, que são várias ferramentas dentro do Tantra, né? Eu mostrei agora as posturas, agora eu vou falar um pouquinho da ciência supraestética do som, que é agora a parte onde vai entrar aqui a meditação. Como que a meditação contribui para o nosso bem-estar psíquico e também para a nossa realização espiritual. Então, quando eu falo de meditação, logo ali na frente eu vou comentar mais sobre ela. São vários tipos, mas eu vou focar na meditação do Tantra Yoga, tá? Então, o que é essa primeira... O que acontece com a nossa mente é que ela está sempre se movendo num fluxo específico de acordo com nossos sanskaras inerentes, ou seja, aquelas karmas que a gente tem, né, que influenciam a nossa maneira de ver o mundo. E aí quando a gente encontra essas ondas da nossa mente, encontra uma onda, uma frequência que tem uma onda mais longa, uma vibração em comprimento de onda maior que a nossa mente vai sentir atração por aquilo. Ela vai sentir atração e ela vai se sentir harmônica. Quando a gente encontra ondas psíquicas que são menores que a nossa vibração, né, muito agitadas, a gente sente um certo desconforto. Enfim, não vou aprofundar nisso. Então,
O que eu coloquei aqui como importante a gente saber? Que para colocá-lo com precisão é o esforço para abrigar a entidade microcósmica, o ritmo entitativo individual no ser eterno, o ritmo infinito da consciência cósmica. Então o som ele serve para harmonizar a nossa frequência e colocar ela na mesma onda, em harmonia com a frequência do universo. Então, os seres humanos sempre querem passar do bruto ao sutil em todas as esferas da vida. Eles sempre procuram o sutil no meio do bruto, e no sutil sempre procuram o mais sutil. É assim que avançam em direção a uma sutileza cada vez maior. Olha que bonito, né? Vocês estão vendo essa imagem. Aí termina aqui, né? Na meditação. Essa é a prática que realmente deveríamos praticar, né? Enquanto seres humanos, porque somente o ser humano pode fazer meditação. Imagina, a gente tem todo um corpo, uma mente perfeita para você ir além da própria mente, né? Então, a ciência estética ela implica que as ondas psíquicas que entram em contato com a vibração de maior frequência atingem um comprimento de onda maior. E aí podemos dizer, aqui em sânscrito, Anukulam Vedanyan Sukham, um sentimento mental compatível é chamado de felicidade. Então, tudo aqui, quando você entra em contato com uma pessoa e você sente feliz de estar com aquela pessoa, o que está acontecendo? Que a tua onda vibracional mental está em harmonia com a onda vibracional mental daquela pessoa, e você sente feliz. Agora, você tem um nível, um ritmo, frequência, e aí você gosta de um estilo de música. E aí, de repente, te colocam dentro de uma boate ou de um lugar que tem uma música que você não gosta. O que acontece? As ondas frequenciais estão diferentes. Agora, toda essa parte da ciência estética do som é para colocar a nossa vibração cada vez mais sutil em harmonia com o universo. Cada vez mais sutil. Então, é aí que entra essas técnicas dos sons, das vibrações, usos de mantras, sons mântricos. Que eu não sei, que para vocês já ouviram falar, ou se isso é coisa de outro mundo, mas se vamos entender agora um pouco. Rapidinho para a gente concluir e experimentar. Como que a gente pode transcender essas visões, imagens e memórias, planejamentos e ansiedades que inundam a nossa mente? Como se libertar dos padrões mentais? Tem muitas terapias hoje, mas o que a ciência antiga lá do yoga vem nos ensinar, contribuir? Porque muitas pessoas se encontraram em estado de realização da sua verdadeira natureza, um estado de, a gente fala assim, né, na outra linguagem, de autorrealização. Então, assim, essa é uma das ferramentas mais antigas, o mantra, que significa aquele som que libera a mente. Man é mente, tra é liberar. Qual o efeito especial do mantra que ajuda o meditador a focar sua atenção como um laser e transcender a agitação dos níveis mais baixos da mente? Como que a gente consegue, então, sair, por exemplo, daquele padrão de pensamento negativo, daquela ansiedade, do medo? Então, essa parte aí, a nossa ciência precisa saber disso, né? A gente precisa também levar esse conhecimento dos mantras, embora seja um pouco resistente, né? Mas vamos lá. Tem mantras, então são sons que liberam a mente. Vamos concluir aqui já nessa parte. Primeiro, antes de concluir, não é qualquer palavra que é mantra. O mantra ele tem 3 características importantes. Que primeiro ele é pulsativo, ou seja, o mantra, lembra, mantra ele vem lá daqueles sons que foram ouvidos no nosso corpo, são sons transcendentais, não é um som criado pelo ser humano, mas são sons que foram ouvidos dentro daqueles centros energéticos, né, que nós temos. Então, primeiro ele tem que ser pulsativo. O que é pulsativo? Quando você respira, você percebe 2 movimentos na respiração, inalação e exalação. Esse mantra ele tem que ele tem que ser de 2 sílabas, que se encaixa harmoniosamente com o fluxo da sua respiração. Ele tem uma pulsação, né? 2 sílabas.
Então ele é pulsativo. Aline, tá, foi sem querer, né? Então, quando a gente respira lentamente com essa... só de respirar lentamente, se vocês forem parar para observar, experimentar, você vai fazer o quê? Você vai tranquilizar todo o seu sistema periférico. Aí você ativa o seu sistema parasimpático. E aí, o que acontece? Reduz o batimento cardíaco, estimula a atividade do estômago e pâncreas, estimula a vesícula biliar, contrai a bexiga, remove, né? Você relaxa. Opa, eu estou lendo o errado, é o contrário aqui. Quando você respira calmamente, você ativa o sistema simpático, então você vai ter esses efeitos aqui de relaxar, né? E quando você faz isso com um mantra, melhor ainda. Melhor ainda, porque aí tua mente ela tá num fluxo que vocês vão entender aqui logo, vibratório, a segunda característica, e ideológico. Tem um sentido para aquilo, né? Então, qual a segunda característica? A vibração do mantra. Tem que ter um efeito psicoacústico, né? Por exemplo, teve uma... Deixa eu ver aqui o próximo. Eu vou pular aquela parte que nosso tempo está curto. São sons de psicoacústicos. São sons de poder que são para sintonizar sutilmente a invisíveis harmonias da matriz da criação, a provocarem um profundo efeito na mente. Segundo os sábios yogis, a sônica vibração do mantra, em sânscrito, ritmada com respiração, é o aprofundamento do nosso interior e nos conectar diretamente e imediatamente à nossa natureza essencial, o eterno silêncio, a fonte de bem-aventurança. Então ela coloca isso, ela tem que ter uma vibração, né? Energia, né? Energia. Então, tá. E aí, a outra coisa importante é que a gente chama de mantra aquilo que, por sua meditação, quando você se concentra naquilo, o indivíduo ele vai adquirir liberação da negatividade e da imperfeição e alcança planos mais elevados de consciência e se deleita com os frutos de todos os reinos da existência física, mental e espiritual. Shri Vyasadeva. Aí tem um outro ditado ensinamento que diz assim: Manata taraye jastu sa mantra parikirtita. Aquilo que, ao ser mentalmente entoado, libera a mente, é chamado de mantra. Tem uma coisa muito importante no Tantra, para vocês saberem, que a gente enxerga a mente assim, a gente olha assim para a mente e define assim, olha, a mente toma forma daquilo que pensa. Então, se uma pessoa ela passa 24 horas pensando nas questões materiais desse mundo, problemas para serem resolvidos, o que acontece com a mente dela? Ela fica num formato limitado, né? Então, quando a pessoa para e faz uma meditação, ou seja, o que é essa meditação? Ela sentar e começar a mentalizar no mantra, ela está, na verdade, colocando uma energia que não é uma energia material, de pensamentos materiais, mas uma coisa que tem energia espiritual ali, que tem força, que ajuda a liberar a mente da negatividade, que tem uma vibração muito sutil. Então, esse é o efeito. Aí a terceira qualidade do mantra é que ele tem que ter uma ideia, não pode ser uma palavra sem sentido, né? Senão, por exemplo, se você ensinar uma palavra, um mantra para um papagaio, ele ficar repetindo lá, né? Você acha que vai ter algum efeito nele? Não, ele precisa entender o que ele está mentalizando e se mover de acordo com isso. Então ele tem que ter uma ideia, um significado. E o que tem? Esse significado ele é um significado especial, tá? Que nos leva até o mais elevado estado de consciência, a nossa mais profunda essência. A isso se chama mantra chaitanya, em sânscrito, dar vida ou vitalidade da consciência ao mantra. Então você tem o som do mantra, mais a intenção, que é o significado. O que acontece? Transformação, né? O significado do mantra é importante porque, como diz o neurocientista Michel Gazzaniga,
da Universidade da Califórnia, Estados Unidos. O modo mais fundamental que temos de atribuir significado às coisas é contando histórias sobre elas. Então, quando você está vibrando sons que têm uma vibração muito sutil, ele pode ser curativo e transformar o nosso estado de consciência por causa dessas ondas sonoras, né? E também, especialmente, pela intenção que nós colocamos nesse som. Deixa eu passar aqui. Então, você acaba conseguindo sair daquele padrão de pensamento que, assim, a pessoa fica, né? Eu não sou inteligente o suficiente para bem-sucedida. Eu jamais vou encontrar o verdadeiro amor. Então, a pessoa fica nesses pensamentos depressivos, né? Como você quebra disso? Por isso que existem esses sons, mantras. Ajuda a gente nesse sentido. Como você quer mudar esse padrão? Aí tem uma coisa bem legal aqui. Como a gente mudar a história é uma das coisas mais importantes que podemos fazer para mudar nossas vidas. E como que a gente faz isso? Contando uma nova história. Então a gente começa a contar uma nova história para nós. Opa, aqui. Então, quando você senta para fazer a meditação, o que nós estamos fazendo? Contando uma nova história, co-criando uma nova realidade de quem somos. Do que somos, na verdade, a nossa verdadeira identidade, né? Então, por exemplo, né, eu sou coisas positivas que expandem. Eu sou consciência infinita, eu sou o oceano de paz, eu sou o amor divino, eu sou o mar divino do amor, né? E aí nós temos vários mantras, mas hoje o mantra atual que qualquer pessoa pode usar para fazer a sua meditação e sair de padrões de pensamentos negativos é esse mantra Baba Nam Kevalam, que significa o amor é tudo, eu sou o amor infinito. E foi aquela música que eu toquei no início, né? Baba Nam Kevalam. Então, todo mundo quando... Aí sim, mas quando canta tem que estar lembrando, né? Baba Nam Kevalam, ou estou sentindo, me esforçando para sentir que tudo que existe ao meu redor é uma expressão do amor supremo, ou seja, tudo é manifestação dessa consciência cósmica, então tudo é amor e felicidade infinita. Eu sou o amor e felicidade infinita também. Você cocria. E aí vou encerrar com essa frase. O mantra é despertado do seu sono através da consciência do meditador, que ressoa e entra em união com a consciência suprema na forma do mantra. A força mental do indivíduo é como fogo, assim como as ondas do ar que, quando alcançadas pela chama do fogo, incendeiam uma labareda com a força redobrada. Do mesmo modo, o poder individual do meditador, quando golpeado pelo poder do mantra, se torna duplamente potente. E é por conta desse maravilhoso poder que uma pessoa é capaz de realizar aquilo que parecia impossível. Shri Vyasadeva. Vocês querem experimentar? Para a gente concluir? Se alguém... Aí a gente experimenta e depois a gente fecha com algum comentário, se vocês querem perguntar alguma coisa, né? Então vamos lá. Vou pedir para vocês, então, ficarem numa postura com a coluna alinhada, né? Se alonga um pouquinho. Então, concluindo, gente, aqui, antes da gente fazer esse experimento, é que muitas vezes nós caímos em padrões, estados de depressão por vários contextos, mas especialmente aí entra lá na essência disso tudo, essa nossa natureza espiritual que não está sendo vivida, né? Aí a gente não sabe quem nós somos e não sabemos o que viemos fazer. Então, quando você começa a fazer essas práticas, você começa a nutrir essa necessidade de se autoconhecer, de se expandir, de se sentir infinito, de se sentir eterno, né? E aí tudo fica bem. Vamos provar então um pouco
dessa prática de meditar com o uso do mantra Baba Nan Kevalan. Eu vou deixar aqui na tela, aqui ó, Baba Nan Kevalan. Eu vou guiar, mas depois eu comento mais alguma coisa no final. Então feche os olhos, respira fundo, deixe os polegares se tocando assim, a gente vai estar fechando o sentido do tato. Né? Quando nós fazemos meditação, na verdade nessa postura, a gente está se desligando de tudo que é material, de tudo que está nesse mundo aqui fora, e nós vamos mergulhar para dentro, para o infinito que existe dentro de nós. Então aí eu dobro a língua, se for confortável, eu dobro a língua assim e toca lá no palato, no céu da boca. E depois nós vamos fechar os olhos. Então eu vou cantar um pouquinho, uma coisa que ajuda antes da meditação é a gente cantar um pouquinho esse mantra para dar um efeito de tranquilizar os pensamentos para fazer a prática de uma meditação mais profunda. Então vou fazer um ciclo só. Se vocês quiserem cantar juntos, sempre é muito bom cantar antes, né? Mas não vou, só estou convidando, fica à vontade. Então feche os olhos, observando a escuridão dos olhos fechados, sinta que tudo ao teu redor é uma expressão do amor supremo. E você está nesse oceano de amor e felicidade infinita. Tudo vibra amor infinito. E você pode vibrar junto. Baba Nan Kevalan, 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 Baba Nan Kevalan. Inala profundamente e exala, relaxando os ombros, expandindo, abrindo o peito. Imagine que você está fora do planeta Terra, longe de todos os problemas, longe de todas as coisas limitantes. Você se encontra na vastidão do universo, na consciência cósmica. Tudo ao seu redor vibra amor e felicidade infinita. Sinta isso chegando até você e você começa a absorver essa vibração respirando. Inala profundamente, exala, relaxa e sinta, mantenha uma respiração normal. Sinta que você absorve todo esse amor universal. Nutre todas as camadas do teu ser. E quando você exala,
Sinta que você devolve esse amor para o universo inteiro e se entrega junto. Para ajudar a mente a concentrar e aprofundar nessa entrega, lembre-se, a mente toma forma daquilo que pensa. Mentalize o mantra universal Baba Nam Kevalam. Inala mentalizando Baba Nam. Exale Kevalam. Transforme o som da respiração neste som. E tudo o que importa neste momento é essa vibração interna. Baba Nam Kevalam. É o som mais importante na sua mente. Sinta o significado de que tudo é amor. Se distrair a mente, volte a concentrar neste som interno, sentindo o som entrando e saindo pelas narinas, o ar entrando e saindo. Permaneça meditando. Cada exalação, confie que está tudo bem. Entrega todos os pensamentos e permaneça no amor infinito. Retornando lentamente desse estado, agora sabendo que sempre está dentro, sempre que quiser pode voltar neste lugar e se sentir infinito. Traga toda essa abundância com você, voltando ao corpo físico, ao lugar que está. Respirando profundamente com um sentimento de gratidão. E tem um gesto muito bonito no yoga, que é com as mãos unidas, né? Nós abrimos os olhos e nos saudamos com Namaskar,
que significa? A consciência suprema que habita em mim saúda a mesma consciência suprema que habita em você. Aí a gente toca aqui com toda a pureza da mente e toca aqui com todo o amor do coração. Namaskar. Então, muito gratidão pelo tempo de vocês, pela escuta, pela oportunidade de compartilhar o que transformou a minha vida e continua transformando e transformando a vida de muitas pessoas, né? Tantra, quando eu falo assim de Tantra, ele é 99% prática e 1% conhecimento, né? Então, as transformações, elas vêm da nossa prática. E essa ferramenta antiga, milenar, na verdade, ela deve ser, né, espalhada para a sociedade, assim, né? Porque se a gente compreendendo, tendo esses conhecimentos, essas ferramentas, o nosso mundo seria outro, né? Seria outro e não teria como estarmos em estados depressivos ou de angústia ou de competição e guerra, né? Então, gratidão imensa. Agora a gente pode abrir, né, os microfones se alguém quiser compartilhar alguma reflexão, alguma coisa. Eu espero que vocês tenham pegado aí a intenção, né, da minha fala. E acho que é isso, gente. Essa meditação que eu conduzi, ela é uma meditação simples para iniciante. Eu ensino gratuitamente meditação com mantra pessoal para as irmãs que têm desejo sincero em meditar regularmente. E eu não sei se todas vocês estão em Campo Grande. Eu gostaria de saber, porque Campo Grande é a minha cidade natal. E eu sempre, na verdade, eu posso passar em Campo Grande para fazer a iniciação nessa meditação, ensinar a meditação, né? E uma outra coisa, e para aprofundar nesse conhecimento, a gente também faz o curso de formação de instrutor de Tantra Yoga, né? Então essa é uma outra opção. E além disso, pode também fazer prática com as meninas de Tantra Yoga, a Flávia e a Bíblia, que estão dando aula de Tantra. Tem uma turma de instrutor que vai começar agora, né, Didi? Isso, está com inscrição aberta. Eu não falei para vocês, eu não sei se vocês são de Campo Grande, eu quero saber. Quem que é de Campo Grande? Eu não. Eu sou de Coxim. Ah, Campo Grande. é mesmo? A maioria é de Campo Grande, não é? Campo Grande também. Eu sou pertinho, eu sou do Rio de Janeiro e aqui a 10 quilômetros tem um bairro chamado Campo Grande, que é muito legal, mas eu estou distante. Sou de Socorro, interior de São Paulo. Ah, São Paulo. Muito bom. Gente, olha, eu gostaria de ensinar meditação para todas vocês. Como que a gente faz isso? Se vocês querem, né? Claro, tem que querer primeiro. Quando vai começar? Ah, então eu tenho uma parte surpresa que eu não falei. Se a maioria está em Campo Grande, eu também vou estar em Campo Grande. Opa! Quando? Eu não falei para Vishnupriya nem para Flávia, mas eu estou em Campo Grande. Bora! Eu estou em Campo Grande, só que eu não falei para ninguém, porque eu não sei quanto tempo eu ia ficar aqui. Mas eu, conversando com vocês, eu fiquei muito inspirada, quero conhecer todo mundo agora. Vamos combinar um encontro. Ai, que Eu quero, legal! Flávia, organiza aí. Vamos organizar, sim, Didi. As meninas vão organizar, né? Pra gente ir lá na Federal e ter uma tarde de piquenique, conversa e meditação e prática, né?
Todo mundo preencheu a lista de presença, que pode ser uma maneira já de ter o contato de vocês para estar encaminhando as informações. Yes. E a Cíntia, que tá longe, a Regina, olha, não desanimem, tá? Porque eu circulo. É, então, A Cíntia perguntou, Didi, com relação a curso de instrutor de yoga para crianças. essa eu já dei uma vez, mas não é muito a minha área. Mas eu posso indicar, tem 2 lugares muito bons para fazer. Um é na Ananda Marga Academy e outro é um menino muito bom de Porto Alegre, que é da Ananda Marga Porto Alegre. Aí lá no Instagram deles, se você entrar no Instagram Ananda Marga Academy, com Y, você vai ver. E tá tendo uma turma aberta que vai ser em Chapecó, mas eu acho que é presencial, não é online. Na Ananda Marga Academy tem curso online de yoga para criança. Depois a Flávia pode escrever para Didi, mim, que assim, Ananda, o restante dos nomes fica confuso para mim. Eu não tenho. Vocês podem É, seguir no Instagram, ó, Ananda Marga Sadvipras e Ananda Marga Academy. Lá tem os cursos. Aí, mandei no chat. Didi, a Maria Ana perguntou vê se eu tô certa, Maria Ana. Esse encontro também fica online, tipo, reunir presencial, mas também ter transmissão online, é isso, Maria Ana? A Maria... Qual? Maria Ana. É difícil, né? Mas se vocês querem, a gente dá um jeito de fazer online também. Não vai ser a mesma coisa para quem tá do outro lado, mas... Encontro para se... Mas podemos fazer um oi assim, né? Na rodas. Ô, Didi, também, assim, uma sugestão é você passar as redes sociais para o pessoal te acompanhar, saber Sim. as novidades, os kirtans, livros que você compõe pra gente. Sim, o meu Instagram é o meu nome, Didi Shivani, coloquei no chat. Eu estava falando muito do seu grupo também de Telegram, Didi. Eu não sei se você pode compartilhar para o pessoal, hein? Sim, mas eu acho mais fácil assim, ó. Se todo mundo usa Instagram, entrar no Instagram, vai ter um site lá na minha descrição. Naquele site tem tudo lá, as coisas, né? Tem grupo do Telegram, do YouTube, assim, né? Vocês podem... Mas eu quero conhecer vocês. Vamos marcar já um encontro para esse final de semana. Sábado? Pode ser? Pode ser sábado à tarde, umas 4, 5 horas. Tem que ser um horário que não pega pernilongo na Federal. Mas pensar um Didi, ele é integral. Eu não sei como tá hoje, a Flávia pode dizer. Eu tô com saudade de ir na Federal, porque eu estudei lá também. Nossa, é a nossa casa. E outra assim, Didi, não é... Mas assim, eu super recomendo, sinceramente, que em algum momento pratiquem yoga, meditação, tudo, mas a formação é tão abrangente, muda tanto o nosso modo de ver a vida, que eu acho que todo mundo deveria passar por essa experiência. Só passando, assim, eu acho que para sentir o quanto faz diferença. Eu sou muito grata também para Yoga. E Didi também, né, Didi? Nossa caminhada aí, claro. Estamos e foi ótimo ouvir a palestra. Eu não sei, todo mundo conhece a Vivian? Não? Não. Não conhece, né? Mas não, porque a Vivian ainda não abriu turma no projeto pra gente. Ela tá difícil.
A É Vivi, porque eu estou me adaptando à rotina. eu vou deixar para Uma falar rotina. presencialmente, mas a Vivi foi a menina que trouxe o Tantra Yoga para Campo Grande, e aí eu fui lá e me encantei. Agora eu sou monja e ela está aqui continuando esse trabalho de divulgar isso. Lindo. É, muito bom. Então é isso, gente. Vocês gostaram? Ah, eu que agradeço, nossa, Tem pela que ter mais oportunidade, que todos palestra. estejam gostando. O, Eu o gostei Gabriel já muito. quer saber de quando que você volta a dar outra palestra para gente. Ah, não sei, a hora que vocês convidarem. Eu sei que vamos ter outros aceites de convite. É, que bom, que bom. Que bom que gostaram. Então eu convido, vamos se encontrar sábado, aí sim a gente vai experimentar melhor essas práticas. A gente pode fazer uma prática de asanas. Aí a gente vai experimentar cantar esse mantra, meditar junto e conversar. Vamos levar cada um leva uma fruta, um suco, e a gente já faz um piquenique. Combinado? Eba! Ó, minha sugestão é para sábado às 16 horas. Tá bom, eu topo. Também. Não pode. Pode ser, já vou Tem que ser online anotar. também. A gente pode, não sei se, bom, eu posso levar o celular e deixar no ao vivo, assim, né? Ah, legal. É. Aí eu coloco a caixa de som, se alguém quiser falar, todo mundo vai ouvir. E aí a gente está interagindo. E onde dentro da Federal? O Gabriel citou no Parque da Ciência, mas lá tem sombra, Gabriel? Tem alguma árvore? Porque eu pensei em algum lugar que tem E árvore, a gente fica abaixo da árvore. não, lá não tem árvore não, mas dá para pensar em alguns outros lugares. Na beira do Lago do Amor tem, Mas lá vai ter mas já é pernilongo com longe. força, hein? Quadra, na quadra nas quadras. Ou pode ser na quadra ou nesse espaço gramado ali do lado daquela figueira grande. Tem esse gramado bem em frente ao Sicredi. Fica bem central. É, tem o gramado da Sicredi ali, tem bastante sombra. Tem bastante sombra, bastante árvore. Tá, vocês que sabem. Pode ser. E aí, se tiver tempo de chuva, a gente vai para as quadras. Está descoberto lá na unidade 5. Uhum. Então, o Combinado. ponto de encontro vai ser em frente do gramado do Sicredi ali, né? Ou Em no frente ao Sicredi. gramado do Sicredi, ok? Ok, 4 horas. Tá, se alguém tiver alguma bola de vôlei, leva. Esteira, já... Um skate. É. Vamos relaxar um pouco. Conheceu. Não. Da onde? Gratidão, Didi. Vou só aproveitar aqui para dar uns avisos, que a gente já tem a palestra de abril marcada, vai ser no dia 27 de abril, ao meio-dia de Mato Grosso do Sul, 1 hora da tarde de Brasília. Então já está marcada a palestra, vai ser com a Susan Endres. Gente, não percam. Ah, Não percam. Participa com a gente também, Didi. Sim, ela é incrível. Incrível. Ela é incrível. Não percam. Deixa para vocês ficarem curiosos. E se tiver alguém que ainda não está de praticando, primeira mão, assim, o Dada me confirmou agora durante a palestra que no dia 25/4, 19 horas, ele confirmou, Oi? Vivian? No dia 25, 19 horas, vai ter a palestra com Dada Gyanananda. Também. É outra que eu super recomendo. Maio, daí, Sim, né? não percam, porque esse Dada Gyanananda aí, nossa senhora, ele é muito bom. Também. Ele que me incentivou a trazer para Campo Grande. Eu e a nossa turma trazer para cá o yoga, que ajudou na inspiração.
Assim como outros montes também. E Você vê quem, só coisa, só gente linda, hein? Meu Deus, que honra poder estar junto. e eu acho que seria muito legal a Didi e Shivani fechar aí depois em junho, fechar o nosso ciclo de palestras. Ah, então tá. Pode ser. Eu vou estar presente na palestra deles também. Ótimo, isso. Não vou perder, vai ser muito bonito. Isso. E quem estiver aqui que não participa ainda das aulas práticas, da prática de asanas, está convidado a entrar nas turmas que estão em andamento e depois eu vou estar enviando um e-mail, fazendo convite para estar participando. Ok. Vou aguardar ansiosa o convite. E Gratidão, Didi, muito obrigada de ter aceito o nosso convite, de ter realizado aqui com a gente um pouco de prática e já está organizando aí com a gente também um encontro presencial. Muita gratidão. eu que agradeço, estou bem feliz. Até mais. Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo que esteve presente. Com relação à lista de presença, vão preenchendo, que daí no final a gente emite um certificado para quem tiver interesse. Na verdade, para todo mundo que preencheu, vai ter o certificado. Gratidão. Namaskar. Namaskar. Boa noite. Gratidão, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, gratidão. Namaskar. Não. Foram 2 horas, né? 2 horas. Nunca dá pra. Eu nunca consigo fazer menos. Acho que é porque o assunto é sempre muito profundo, sabe? Eu não sei, mas Quer parar a gravação, Didi? é verdade.